Sobre esse debate de recepcionismo contra consagracionismo, é muito importante primeiro lembrar que não dá para ficar jogando Lutero e Melanchthon e outros caras, Chemnitz, etc., nesse debate moderno, tá? Uh, a gente desenvolveu esses termos eles têm uma carga que não é necessariamente a mesma carga que está na época da Reforma. Só que também não dá pra falar só de história aqui, você tem que falar do debate como um todo, entre todas as áreas da teologia, tanto uma prática quanto uma exegese, uma sistemática, uma história. Então, para começar, vamos começar pela mais simples, vamos dizer assim, de explicar, que é a parte exegética, de análise do texto bíblico. O texto bíblico o texto que a gente usa para a consagração da Santa Ceia, ele que é chamado de harmonização. Ele tem pedaços de Mateus, pedaços de Lucas, pedaços de Paulo e vão misturando para fazer o texto que a gente tem na liturgia, ou que são as palavras faladas na liturgia. Isso aconteceu já muito cedo na história do cristianismo, já nos aparatos críticos das Bíblias gregas, vocês podem ver as variações feitas para aquele texto ser usado na liturgia, e em todos eles você vai encontrar essa harmonização. Então isso não é propriamente um erro. Os textos preferidos, no entanto, são de Paulo, em 1 Coríntios 11, e em Lucas 22, 14 em diante. Que é onde que está a maior concentração das palavras que a gente usa na liturgia até hoje. E aí você. A parte mais importante nesse debate, exegeticamente falando, são os imperativos utilizados. É um total de 4 imperativos diferentes, mas um é repetido, que é o fazer em memória de mim. Mas são 4 imperativos diferentes, né? Tomai e comei, bebei dele todos, fazer isso em memória de mim. São os 4 imperativos diferentes e o fazer em memória de mim é repetido na entrega do corpo de Cristo, né? Volta e meia, quando se tem um debate exegético sobre isso, você vai ter alguém puxando o assado para um dos imperativos. Como é que funciona isso? Ou para alguma outra frase da consagração. Se a gente volta historicamente falando agora para o debate de Marburgo, que é a treta entre Zwinglio e Lutero sobre Santa Ceia, Zwinglio, ele é um cara que vai focar muito no fazer em memória de mim e vai colocar basicamente tudo debaixo, todas as outras frases, imperativos, etc., debaixo do fazer em memória de mim. Esse que é o importante. E memória, segundo na cabeça de Zwinglio, memória é uma faculdade humana, é uma coisa muito humana. Que ele tinha um background humanista, né? Vem de um lado humanista, ele gosta muito dessa coisa da razão, ele não defende pecado original, essas coisas assim. Então ele foca muito nisso. Só que e Lutero foca muito assim, ele vai usar um outro argumento, mas se você vê o conceito luterano, quando a gente usa memória, a gente está falando muito de presença, que é um conceito de memória muito mais próximo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem a ideia de memória, lembrar-se, lembrar-se, tomar uma ação, presença, essas coisas assim. Se vê isso até na Arca de Noé, né? E Deus se lembrou de Noé e tirou ele do dilúvio. Então, é por aí a questão. Mas Zwingli vai focar tanto na minha memória que Lutero vai virar e vai começar a focar muito no isto é. Isto é, ele vai focar no indicativo. E aí que começa a surgir uma ideia meio consagracionista, que seria, né, a origem da parte luterana do consagracionismo, de você pegar aquele mesmo argumento do Lutero e focar muito no isto é. Isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. E aí que vem o ponto, a manutenção, a preservação do corpo de Cristo ali. Um pouco mais adiante na história, esse argumento vai ficar um pouco mais suavizado, vamos dizer assim. Aí vão começar a enfatizar o consumo, comer, beber, alguns. Outros vão enfatizar o tomai. E aí o tomai vem com uma
digamos entre aspas, uma ação humana. Você recebe. De uma maneira mais moderna, se argumenta que todos os imperativos precisam ser cumpridos, inclusive o tomai. E aí que está o grande X da questão. Mas dependendo do imperativo que você vai focalizar, ou o indicativo, a frase no indicativo, o verbo no indicativo que você vai focalizar, vai te dar uma posição um pouquinho diferente sobre a Santa Ceia. E o desafio luterano é tentar manter tudo junto, sem perder o equilíbrio, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro nível da discussão. Quanto mais... Qual que é o problema de você focar num consagracionismo exacerbado? Você vai chegar num ponto de ignorar os demais imperativos. Então, se você foca tanto no isto é meu corpo, isto é meu corpo, isto é meu corpo, e você começa a ignorar os imperativos, você vai começar, talvez, botar mais peso na presença de Cristo do que necessariamente na celebração da ceia. E é sobre isso que o artigo 8 da Forma de Concórdia vai trabalhar, o famoso artigo do extrausus. Tem uma seção na Forma de Concórdia, no artigo 8, que fala sobre os usos impróprios da Santa Ceia. E por mais que alguns fiquem chocados quando leem esse texto, os confessores eles estão indo justamente contra essa ideia de que a gente desvaloriza a Santa Ceia em prol de só celebrar a presença de Cristo ali. Não, a Santa Ceia tem a presença de Cristo, sim, ela é sumamente importante, mas os outros imperativos estão ali. Você ainda tem que fazer em memória, você ainda tem que receber, você ainda tem que comer e beber. Então, esse é muito o ponto dos confessores ali. Então, esse é o primeiro ponto mais posterior de Lutero. Um problema um pouco mais moderno que começa a aparecer, aí já envolve mais uma sistemática, é tentar colocar um ponto de começo e um ponto de final na Santa Ceia. Essa é uma área que envolve um pouco a exegese e um pouco a sistemática. Se tenta colocar um ponto de começo. Por exemplo, a partir do momento que o ministro faz o sinal da cruz em cima dos elementos. Não sei. Se você for ver os textos de Lutero, dos luteranos, etc., eles nunca vão fazer isso. Eles nunca vão botar um ponto, é a partir daqui que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque a gente não sabe. É muito simples. Né? E é ali que começa a questão. Alguns vão poder dizer assim, é quando se fala isso é o meu corpo. Tá, pode ser, só que ao mesmo tempo tem algumas dificuldades ali. Então, é por aí que começa a questão. O outro ponto é o famoso ponto de término. Uma vez que terminou a celebração da ceia, já não é mais corpo de Cristo. Isso não está dito também. Então, vê como a posição luterana ela tenta manter todos os imperativos bonitinhos, todas as frases bonitinhas, sem botar ponto de começo, sem botar ponto de final. Mas você tenta seguir o imperativo de Cristo. O que Cristo falou? Cristo usou essas palavras aqui, a gente vai seguir exatamente o que Cristo está falando. Né? A gente não tem o direito de mudar o mandamento de Cristo. A gente costuma tratar Santa Ceia de numa linguagem extremamente evangélica. Só que não se pode esquecer que o fazer em memória de mim também inclui que você tem que repetir isso do jeito que está ali. Né? Esse é o grande X da questão aqui. Então, aqui que a gente começa a ver também, quando você começa a tentar botar ponto de começo e ponto de término, você começa a ver os desdobramentos, isso já é no século XVII, XVIII, você começa a ver os desdobramentos do que a gente vai ter na discussão moderna. Porque a discussão moderna sobre consagracionismo e recepcionismo, ela se dá muito nesses dois pontos. É o consagracionismo continuacionista. Ou seja, o corpo de Cristo continua sendo o corpo de Cristo ali. O recepcionismo ele vai ter a ideia de que
é só quando a pessoa recebe que ela vai que aquilo ali vai se tornar corpo de Cristo. Não está escrito isso ali ainda também. Se você vê o texto da instituição da Santa Ceia, esse condicional ali não está ali. Ele não está no texto. E Paulo também não explica sobre isso em 1 Coríntios 11. Pode ler lá, não está em lugar nenhum que aquilo ali só vira corpo de Cristo a partir do momento que você recebe. Né? Então, assim, pera lá, também não é 100% isso aqui. Essa foi uma posição muito... que se baseou muito nessa exegese do Tomai, lá sobre a Santa Ceia, se baseou muito no Tomai, e ela veio muito forte ali no século XIX. Tanto que o Catecismo Menor, ele tinha algumas questões e perguntas e respostas, textos bíblicos, etc. Eu esqueci exatamente agora quem é o cara que escreveu elas, mas foi um presidente da UCMS no século... antes do Francis Piper virar presidente da UCMS em 1900 uns quebradinhos, antes de 1920. 1900, eu acho. 1899, 1900. Esse cara escreveu, esse presidente da UCMS escreveu um monte de perguntas e respostas para o Catecismo Menor, e lá ele apresenta uma posição recepcionista, fazendo propriamente uma exegese desse Tomai ali. Né? Então, o que ele acabou fazendo? Ele acabou transformando o Tomai no imperativo que deve reger os demais. E isso é um problema. A posição mais... a partir do século XX até o nosso tempo, é de você evitar focar tanto num imperativo só. Hoje em dia, a discussão está muito em torno do consumo, e aí se volta para Lutero, né? Lutero tem bastante coisa sobre isso, em que ele sempre defende o consumo pleno dos elementos consagrados. Por quê? Porque é o mandamento de Cristo. Cristo mandou tomar, comer, beber e fazer em memória. Preserva todos. E disse que aquilo ali é o corpo dele. Ponto. Fazendo isso, é uma atitude bastante pastoral, inclusive, que a gente começa a entrar na prática. Por quê? Porque você não tem o perigo das consciências, de você atacar a consciência de alguém por não consumir tudo, por ter consagrado e feito alguma outra coisa com aquilo misturado de volta nos outros elementos, aquela coisa toda. Então, você, por seguir simplesmente aquilo que Cristo mandou, você elimina um monte de problema pastoral que pode surgir, e um monte de práticas que são, usar a palavra aqui, até bastante irreverentes, né? Porque, querendo ou não, algo consagrado é algo separado. Né? Isso desde o Antigo Testamento. Então, você consagrar algo não significa que aquilo ali continua sendo comum. Pelo contrário, aquilo continua sendo algo separado, aquilo é algo diferente, vamos dizer assim. Já não é a mesma coisa do resto. Você não precisa explicar, você não precisa saber necessariamente o que é aquilo ali, então não precisa entrar nessa discussão se aquilo permanece ou não no corpo de Cristo, mas o fato de que aquilo foi consagrado já causa uma diferença, assim, né? E então você evita vários escândalos quanto à prática da Santa Ceia. E esse talvez seja o melhor ponto, um ponto mais pastoral de você consumir todos os elementos no final do culto, no final da celebração da ceia, antes de cantar o Nunc Dimittis, né, ou fazer a oração de ação de graças, né, pelo sacramento. E é mais ou menos essa a posição mais antiga luterana. Porque se você for ver, Lutero fala várias vezes de consumo. Aí quando tem uma carta que ele escreve para um pastor. O pastor estava falando sobre... Ele estava entregando a Santa Ceia para enfermos, morrendo da peste. E ele coloca a hóstia na boca de um dos caras e ele morre. O cara morre. Aí ele pega aquela hóstia e ele fala assim, o que eu faço? Ele guarda ela e escreve para Lutero. Lutero vai lá e diz assim, faz o que está escrito na Bíblia, queima. Queimar é uma maneira de consumir, né? Então,
lembrando que existem maneiras de você se consumir esses elementos que sobraram que não são de uma maneira que você não envolve você ter que comer alguma coisa que caiu no chão, alguma coisa assim. Então, a melhor maneira que você de cuidar da consciência daqueles que recebem o corpo e sangue de Cristo, manter uma reverência, etc., é você seguir o mandamento de Cristo de comer e beber. E cessa ali. Cessa ali no sentido de termina ali a discussão. Porque você evita todas essas outras discussões paralelas, de tentar descobrir quando começa e quando termina, de ferir a consciência de alguém, essas coisas assim. Então, essa é uma posição muito advogada, hoje em dia na OCMS, também na Europa. E eu particularmente faço isso quando eu consagro a Santa Ceia. E, essa é uma prática que eu percebo ser bastante pastoral até, né? Então, é um pouco isso, a história de como é que esses debates aconteceram e, quais são os argumentos geralmente utilizados. Não precisa apontar dedo para ninguém aqui, não precisa, né? É uma básica explicação do conceito. E é só isso.